queridíssimo Padre Diego, irmão, amigo já de longa data. Nós moramos juntos no seminário por 6 anos, né? Isso, 6 anos juntos estivemos e graças a Deus temos uma amizade muito grande também com o Padre Diego. E aqui nós estamos hoje, caríssimos irmãos, para celebrar esta missa, quando iniciamos a trezena em honra ao nosso padroeiro São João Batista, que é um testemunho muito forte para nós. É um santo do tempo de Jesus, de 2000 anos atrás, e até hoje inspira devoção, e uma devoção que nos ensina a seguirmos o caminho de Jesus. Ele é aquele que clamava no deserto, né? Aplainai os caminhos do Senhor, endireitai as suas veredas, né? É aquele que, além de ter batizado Jesus Cristo com a água, também é o chamado de precursor, né? Que preparou o caminho do Senhor. Ele não era o Messias, mas preparou prontamente aquela vinda do Senhor que já estava entre o povo, né? Quando foi questionado se era o Messias, ele diz: eu não sou o Messias já está entre vós, não sou eu, né? Ainda virá aquele, eu batizo com água, e ainda virá aquele que vos batizará com o Espírito Santo e com o fogo, que a propósito é o tema desta, é de hoje ou é do tríduo, da novena, da trezena inteira? De tudo, né? Ele vos batizará com o Espírito Santo e com o fogo. É o testemunho de São João Batista a respeito de Jesus. Eu sempre costumo dizer nas ocasiões, quando vou celebrar, enfim, festas de novenas, tritos, seja lá o que for de padroeiros, acho bonito porque nós viemos aqui atraídos pelo testemunho de São João Batista, que é o nosso padroeiro, né? E aqui nós nos encontramos com Jesus. Esse é o principal testemunho dos santos, fazer os cristãos se aproximarem do Senhor, né? Nós não viemos aqui para adorar São João Batista, a gente veio tão somente pela ocasião que ele nos permitiu de nos aproximarmos do Senhor Jesus, porque celebramos a palavra, a Eucaristia, a comunhão entre irmãos aqui, e tudo isso é manifestação de Deus mesmo, né? É para confirmar esse batismo que nós recebemos com o Espírito Santo e com o fogo, não mais de São João Batista, mas do próprio Jesus Cristo, no dia que nós mesmos fomos batizados naquelas águas do batismo, fomos libertados da condição de escravos e libertos para uma vida nova em Deus. É o que nós estamos celebrando, né, no contexto do tríduo, mas não vou ficar falando muito de São João Batista, eu vou deixar para o dia 24 para o Padre Diego falar depois, né? A liturgia de hoje é uma liturgia muito bonita, que a propósito fala um pouco sobre essa mesma perspectiva, né? Não diretamente do anúncio, a não ser na primeira leitura, que aliás é muito bonita, quando São Paulo, a partir de hoje, vocês vão ter a oportunidade de a cada dia ouvir um pedaço da primeira carta aos Coríntios. Estamos começando hoje, né? Na semana passada a gente leu o livro de Tobias, esta semana vamos começar a ler o livro da primeira carta aos Coríntios, né? E é o texto que nós ouvimos hoje, o primeiro capítulo, o início do primeiro capítulo. Muito bonito. No início, nós sabemos que as cartas que São Paulo escreveu foram cartas encaminhadas para os cristãos de comunidades que ele fundou nas suas viagens apostólicas. E como não podia estar presencialmente na vida daquelas pessoas, então ele escrevia cartas. Por isso nós temos a carta aos Coríntios, a carta aos Romanos, a carta aos Gálatas, aos Colossenses, aos Tessalonicenses e por aí vai, né? Todas elas, São Paulo sempre faz como é próprio de uma carta, apesar que hoje em dia o povo acho que não sabe mais escrever carta, né? Hoje em dia o WhatsApp, né? Você chega, não fala, às vezes não fala nem bom dia, né? Já manda direto a mensagem, né? Mas naquela época era carta. E é muito natural que a carta comece com uma saudação, uma apresentação, né? Quem está falando, né? E é sempre muito bonito porque São Paulo evidencia alguns aspectos muito importantes da vida de uma comunidade cristã. Paulo, apóstolo de Jesus Cristo, com o irmão Timóteo, a igreja de Deus que está em Corinto. Para vós, graça e paz da parte de Deus nosso Pai e do Senhor Jesus Cristo. É a saudação que a gente faz no início de toda a missa. Então, são os votos que São Paulo deseja para aquelas pessoas, graça e paz de Deus e de Jesus Cristo nosso Senhor. Depois ele faz um hino de ação de graças, na verdade, né? Bendito seja Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai das misericórdias e Deus de toda consolação. É um testemunho da experiência que ele mesmo fez com Jesus Cristo. Lembra do episódio quando ele caiu do cavalo, né? Ele fez esse encontro com Jesus e ele reconheceu em Deus o Pai das misericórdias
e Deus de toda consolação. E aqui em 5 versículos, São Paulo vai fazer esse hino de ação de graças à consolação de Deus. Em 5 versículos ele menciona 10 vezes a consolação. Só no versículo 6 tem 4 vezes a palavra consolação. Não sei se vocês prestaram atenção, mas quando a gente vai lendo ou ouvindo, parece que aquilo vai ficando tão repetitivo, né? Chega a ser bastante repetitivo, mas é justamente porque ele quer enfatizar isso. Ele experimentou a misericórdia de Deus que nos consola. E a gente precisa refletir um pouquinho sobre o que significa consolação. No Antigo Testamento nós temos o 2º livro de Isaías, que compreende ali o capítulo 45 a 55 do livro de Isaías, e é chamado livro da consolação. Livro da consolação porque naquele contexto o povo de Israel estava exilado no Egito, e Deus envia aquele profeta para proclamar para o povo que o exílio iria acabar. Estava para acabar. E é bonito, chama livro da consolação, porque é aquele texto que nós conhecemos, né? Consolai o meu povo, consolai-o. E dizei aos filhos de Jerusalém, está chegando ao fim a sua escravidão. E depois desenvolve toda uma temática muito bonita. É um livro muito bonito, vale a pena ler. São 10 capítulos, 11 capítulos, né? O que significava a consolação para aquele povo? O povo que estava vivendo uma realidade de morte no exílio da Babilônia, recebeu através do profeta um chamado à conversão e a renovar a esperança, alegrar o coração, porque Deus intervirá e vai libertar o povo. Então é uma transformação da vida. A consolação, nesse sentido, significa acolher a graça de Deus, que por meio próprio não podia. O povo havia sido exilado pelas próprias escolhas erradas que fez. Agora, pela graça, pela misericórdia de Deus, Ele nos consola. Como fez com o povo lá no Antigo Testamento, o povo de Israel, libertando do exílio da Babilônia, São Paulo de alguma forma faz uma ponte, né, com Jesus Cristo, que veio para nos libertar das prisões nas quais nós estamos encarcerados, né? O próprio São João Batista foi preso e morreu na cadeia, né? A gente conhece é o evangelho do dia, né, do martírio de São João Batista, né? Apesar que aqui se celebra a natividade, né? Não, a natividade então tá. Nós temos aquele episódio de João Batista que estava preso, enfim, e aí lá a mulher pediu a cabeça dele, né, num prato, né? Morreu na cadeia. Foi preso porque pregava a palavra de Deus. É diferente daquela realidade do povo que estava preso, enfim, cativo no exílio da Babilônia. Para dizer que às vezes as coisas de Deus também nos envolvem em cadeias. São Paulo também foi preso várias vezes porque anunciava a palavra de Deus. Agora, o que faz São João Batista, um São Paulo da vida, serem perseguidos, presos e mortos, e mesmo assim continuarem pregando esse testemunho de amor a Jesus Cristo, a Deus? É porque eles fizeram uma experiência de amor sincero com o Senhor. Procuraram viver essas bem-aventuranças, por exemplo, que nós ouvimos no Evangelho. Outro texto muito conhecido nosso, o início do capítulo 5 de Mateus, o início do Sermão da Montanha, quando nós temos o discurso das bem-aventuranças. São 7 que se resumem na primeira: bem-aventurados os pobres em espírito, porque deles é o reino dos céus. E todas as outras 6 são como que explicações da primeira. Só pode receber o reino de Deus aquele que se faz pobre em espírito. São Paulo, que nós ouvimos falar na primeira leitura de hoje, tinha tudo que ele queria. Era general do exército general do exército romano, não, mas ele era oficial dos judeus, né, que perseguia os cristãos. Era um fariseu e por isso alguém muito zeloso daquela gente que Jesus sempre acusou no Evangelho, né, porque eram profundos conhecedores da lei, dos mandamentos de Deus. Entretanto, eram hipócritas, né, que apenas cumpriam os mandamentos por mero moralismo e sem permitir a conversão do coração. Ainda assim, eles experimentaram essa oportunidade de conversão.
E Deus lhes deu a coragem de entregar a própria vida. Meus irmãos, nós certamente não vamos precisar entregar a nossa vida na realidade que a gente vive, pelo menos por enquanto, por causa de testemunhar a nossa fé em Deus. E ainda assim, a gente tantas vezes perde a oportunidade, né? Aqueles homens que sabiam que poderiam morrer por causa da fé em Jesus Cristo, ainda assim levaram adiante o seu projeto e de fato morreram. Nós que não temos essa perseguição, pelo menos nós aqui, acho que aqui em Itu não tem ninguém que persegue cristãos, né? Espero que não, a ponto de tirar a vida, né? Não institucionalizado, enfim. No Brasil, pelo menos, nós não temos isso. Talvez em outros países, sim. E ainda assim, nós, talvez por isso, acabamos encostando um pouco, né? A gente, vai mais ou menos, vai mais ou menos. E eu pergunto, qual é a ocasião que Deus nos chama a testemunhar hoje? Talvez é importante a gente refletir um pouco e ver aquilo que Deus já tem feito na nossa vida. Ver aquilo que Ele já tem mostrado no nosso coração, as obras que Ele tem realizado em nós. De que maneira Ele nos chama? O que Ele tem feito? Porque às vezes Deus tem feito muita coisa e nós não sabemos. Porque a gente está muito habituado àquela coisinha mais ou menos. Às vezes a gente recebe a graça que tanto pediu para Deus e nem lembra de agradecer. E não lembra de dar um bom testemunho em cima dessa oportunidade que Deus nos deu de viver a sua misericórdia, a sua consolação na nossa vida. São Paulo diz na leitura de hoje, a nossa consolação, nós nos consolamos para que vós também sejais consolados. Qual é a experiência que nós fazemos a partir do testemunho daqueles que estão na presença de Deus? De maneira especial do nosso santo padroeiro, começar por ele, São João Batista, né? Será que ele nos inspira a, de fato, anunciarmos Jesus, preparar os caminhos do Senhor aqui em 2023, em Itu? Aqui é parque industrial, né? É isso? Enfim, nessa paróquia. Porque nós viemos até aqui só porque, hoje tem missa, eu não tenho nada para fazer em casa, eu vou lá, ou porque de alguma forma nós abrimos o nosso coração para acompanhar o testemunho de São João Batista, que nos mostra Jesus Cristo na palavra, na Eucaristia e na comunidade, e abrir o nosso coração para um testemunho fiel. Vamos procurar perceber de que maneira Deus tem nos consolado. Ele tem sido Pai da misericórdia na nossa vida e nos libertado de todas as tentações que nós temos vivido. E ter o coração sempre agradecido, sempre disposto a testemunhar com alegria aquilo que ela tem feito em nós. Porque essa alegria certamente vai nos colocar fiéis ao caminho de Jesus, como São João Batista também foi fiel ao caminho de Jesus. E seguindo seus passos, nós poderemos alcançar um dia a vida eterna, onde São João Batista já está, na glória de todos os santos e anjos, e onde todos nós, a partir da nossa fé, seremos também recolhidos quando Deus nos chamar, para que possamos contemplá-lo face a face. Ele que vive e reina pelos séculos dos séculos. Amém.